Secretaria de Produto de Defesa, com 3 departamentos. Um departamento de Produto de Defesa, um departamento de Ciência e Tecnologia Industrial e um departamento de Catalogação. Seguida da Secretaria de Coordenação e Organização Institucional, que tem o Departamento de Coordenação, Organização e Legislação, o Departamento de Planejamento, Orçamento e Finança, neste caso aí é o setorial do Ministério da Defesa, que olha o orçamento de defesa como um todo, e o Departamento de Administração Interna, que eu chamo sempre da Prefeitura do Ministério da Defesa. E futuramente já está a caminho a criação do Departamento Programa Calha Norte, que hoje é uma das atividades do Departamento de Administração Interna, e o Departamento de Tecnologia de Informação, que pela sua dimensão, pelo crescimento do Ministério da Defesa, ele se constitui um novo departamento, está em fase também de criação, e a Secretaria passa a ter 5 departamentos. O Centro Gestor Operacional em Brasília, o CECIPAM, que é o Centro Gestor e Operacional, ele está fixado em Brasília, tem 2 centros regionais, um em Manaus, um em Belém, 3 centros regionais, um em Manaus, um em Belém e um em Porto Velho. E qual é o papel desse centro? Fornecer subsídios técnicos e operacionais para a implementação de políticas públicas e participar nos programas de governo relacionados com a Amazônia brasileira. É um trabalho bastante interessante e que é utilizado pela Polícia Federal, pela ABIN, pelas 3 forças, por todos os órgãos que estão ali sediados na área norte. E o exemplo que pode ser considerado é a erradicação da pobreza, a Operação Arco Verde, recentemente realizada, Bolsa Verde, Terra Legal, Cidadania, Xingu e Calha Norte. É um trabalho da maior importância que vem sendo desenvolvido por esse centro e que a transferência dele para o Ministério da Defesa, além de ter sido coerente, a relação que esse centro tem com os 3 comandos é muito grande e tem sido um trabalho bastante profícuo e que tem provocado grandes resultados para o apoio aos órgãos que atuam naquela região amazônica. O Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, do CIPAM, ele se constitui de um departamento de diretoria de administração financeira, uma diretoria técnica, uma diretoria de produtos, uma coordenação geral institucional e, como eu já disse, os 3 centros, Manaus, Belém e Porto Velho. Aí uma frase que eu não consigo ler daqui, que está meio confuso, mas eu vou ver. Eu deixo por conta dos senhores uma frase do Peter Drucker, que tem tudo a ver com aquele militar que está sentado ali. Porque aqui está a sombra e não está dando para eu ler. Muito obrigado. Espero que tenham cumprido os 15 minutos, não sei se deu. E deixo aí para o momento de debate, as perguntas que surgirem, estou à disposição. E esse material vai estar disponível para todos os senhores. Muito obrigado. Pediria o seguinte palestrante, General Júlio, que vai nos falar sobre modernização e gestão, modernização das Forças Armadas. Excelentíssimo senhor ministro Moreira Franco, secretário de Assuntos Estratégicos, almirante Max, nosso painelista, doutor Ari, brigadeiro Knupp, general Mattioli, eu gostaria de especialmente saudar a todos aqui presentes, porque vocês tomaram a decisão correta de estarem aqui hoje à tarde. Como o nosso ministro já falou, o tema defesa é algo que precisa ser tratado por todos os brasileiros. E nós temos ainda muito poucas pessoas que estudam o tema em nosso país. Não temos um número significante de organizações, think tanks, nem de centros de estudos estratégicos ainda. Talvez a nossa massa crítica ainda não é significativa para nós conseguirmos influenciar para que medidas efetivas sejam tomadas na área de defesa. Porque não é uma prioridade. Se nós formos analisar bem, sempre existirão outras prioridades pelas quais, através das quais existe maior chamamento. Eu poderia citar, por exemplo, a educação, a saúde, a distribuição de alimentos,
a área social. Então, o tema defesa é algo que sempre ele deixa de ser uma prioridade imediata, porque nós achamos que não temos uma ameaça iminente. Mas lembrem-se que o seguro precisa ser pago, né? É como o seguro do nosso automóvel. Nós não deixamos de renovar o seguro a cada ano. E temos que lembrar também que nós não conseguimos estruturar uma defesa, uma estrutura de defesa da noite para o dia. Às vezes isso leva uma geração. Se nós considerarmos a formação de recursos humanos, por exemplo, leva-se muito tempo para se ter uma estrutura de defesa. Bom, mas eu gostaria nesses 15 minutos de lançar algumas ideias, até para flexionar um pouco os nossos pensamentos. O livro branco de defesa nacional, não há dúvida que ele é um poderosíssimo instrumento e que vai alavancar a indústria de defesa de alguma forma. Eu não tenho dúvida disso. Porque essa discussão ela vai se tornar cada vez mais no nível nacional, cada vez mais influente no nível nacional. Mesmo porque o livro branco ele tem que ser apresentado a cada 4 anos ao Congresso. O Congresso tem que apreciar o livro branco, ele precisa aprovar o livro branco. A presidente vai encaminhar o livro branco ao Congresso para ser apreciado. Isso está estabelecido em lei. Então isso é muito bom para nós. É um passo muito importante. A cada 4 anos nós vamos ter que ter uma nova estratégia nacional. Ela vai ter que ser revista, atualizada. Porque as coisas acontecem com muita rapidez, muita velocidade. Então eram essas as ideias que eu gostaria de lançar nesse início. E dizer que assim, nesse contexto, o livro branco ele tem uma influência muito grande. Ele terá uma influência muito grande, não há dúvida disso. Eu começaria também, próximo slide, por favor, mostrando aqui um gráfico. O capítulo 5 do livro branco, ele trata de transformação. Então, esse gráfico é bem conhecido no Exército, e ele, de certa maneira, é aplicável ao livro branco e à nova defesa. O que se pretende ter? Nós precisamos de capacidades de defesa. Como é que nós vamos chegar lá? As capacidades estão lá em cima. Nós estamos aqui. Nós não queremos modernizar, porque a modernização nos tomaria muito tempo para nós chegarmos aonde nós estamos querendo, que são as capacidades de defesa, as novas capacidades de defesa. E aí nós precisaríamos de um ponto de ruptura, um ponto em que nós iniciássemos um processo de transformação. É exatamente isso que o capítulo 5 do livro branco está propondo, um processo de transformação. E isso não é muito fácil, é algo que é desafiador, porque ninguém gosta de mudar, de mudanças. As mudanças elas têm resistências organizacionais, né? É difícil uma organização tão grande como a defesa iniciar um processo de transformação. Mas não é impossível. Eu diria, é possível. Eu acredito que seja possível. E eu tenho muito otimismo a respeito disso. Pelos pensamentos, pelas oportunidades que nós estamos tendo e eu estou presenciando acontecer no Ministério da Defesa. A segunda ideia é que uma das coisas básicas para nós iniciarmos esse processo de transformação é o planejamento estratégico, mas não como um plano, é como um processo de gestão, iniciarmos uma gestão nova. Tá bem, ok. Acho que eu estou falando muito alto, né? Então a gestão ela é muito importante. Se nós tratarmos o planejamento como um plano, como um documento, certamente ele vai ficar na gaveta de alguém. Ele precisa ser tratado como um processo, uma rotina, uma gestão. É por isso que transformação é desafiadora. A transformação é desafiadora. Nós precisamos mexer com a cabeça das pessoas, quebrarmos resistências, quebrarmos velhos paradigmas, para que o processo possa ter início.
e se perpetuar ao longo do tempo. Ele não pode depender de pessoas, né? Então essa é uma ideia muito interessante. Planejamento estratégico, planejamento de longo prazo. E nós vamos ver daqui a pouco que isso está linkado com orçamento, com planejamento plurianual. São coisas que nós não podemos separar. Planejamento estratégico e planejamento plurianual são coisas que têm que estar relacionadas. Próximo, por favor. Aí nós teremos a possibilidade de iniciarmos a transformação. O Dr. Ari citou o Peter Drucker. Eu gostaria de citar uma ideia dele também, que ele diz que o planejamento estratégico, ele não se trata de futuro, ele se trata de decisões presentes que vão moldar o futuro, e vão impactar o futuro. Ou seja, nós já poderíamos estar tratando do futuro agora, se nós tomarmos decisões agora. E na área de defesa, tem que ser assim. Os projetos são de longa maturação, de longa duração. Qualquer projeto estratégico, ele dura, em média, acima de 15 a 25 anos. É uma coisa complexa. É algo que precisa do envolvimento de vários setores e de recursos para que esse projeto possa ser alavancado. Se nós considerarmos a nova defesa lá em cima, e aqui os PPAs, se nós considerarmos um horizonte de 20 anos, isso é que nós estamos trabalhando, com um horizonte temporal de 20 anos, e nós teremos lá o PPA de 2031, onde gostaríamos de já ter atingido algumas capacidades de defesa, novas capacidades de defesa. Porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente, as mudanças ocorrem de uma forma rápida e inesperada, às vezes nos causa até surpresa. Basta nós olharmos os equipamentos de informática, por exemplo, nós temos uma ideia da velocidade das mudanças. A cada mês nós temos um novo equipamento. E se nós levarmos isso para a área militar, acontece da mesma forma. Os equipamentos, as plataformas, elas evoluem rapidamente. E nós rapidamente ficamos defasados também, assim como nós ficamos defasados com os nossos computadores pessoais, né? Isso ocorre em defesa. E defesa custa dinheiro, custa caro. Então nós temos que saber exatamente qual é a direção que nós queremos tomar, sob pena de nós tomarmos uma direção não muito correta e nós perdemos tempo. Temos que voltar atrás e reiniciarmos o processo novamente. Então, nesse caso, a velocidade é muito mais, vamos dizer assim, a velocidade não é tão significativa quanto a direção que nós estamos seguindo. É mais importante nós termos uma direção, mesmo que tenhamos uma velocidade um pouco menor. Aqui nós teríamos algumas capacidades estratégicas para chegarmos lá em 2031. Como, por exemplo, compor forças de pronto emprego, diferentes ambientes. As ameaças hoje, no século XXI, elas são difusas, incertas. Nós diríamos até que nós precisaríamos ter um dispositivo de expectativa, porque nós não sabemos como é que essa ameaça vai se configurar à nossa frente. Guerras de quarta geração, inimigo não visual, são coisas que nós poderemos enfrentar. Temos que combater um não-Estado, por exemplo. É o que está acontecendo hoje em dia. Então, compor forças de pronto emprego para diferentes ambientes, isso é um desafio grande. Estrutura de ciência e tecnologia consolidada, conjunta. Isso é muito importante. Aí entra a base industrial de defesa. A ciência, tecnologia e inovação é de fundamental importância. E nós precisamos ter sinergia nessa área. As forças com a base industrial de defesa e com as universidades. Então, fazemos com que essa sinergia ela possa realmente ser significativa. Logística conjunta, outra capacidade estratégica. Interoperabilidade nas operações conjuntas. Infraestrutura de comando e controle para a gestão de crises. Nós oferecemos a capacidade dos nossos líderes, dos nossos comandantes, gerenciarem uma crise com grande capacidade de comando e controle. Manutenção de forças aptas
para missões de paz, um controle integrado de fronteiras, tráfego marítimo, espaço aéreo. Então são coisas importantes, são capacidades estratégicas importantíssimas. Aí nós poderíamos enquadrar o CISGAAS, o CISFRON, o CISDABRA. São sistemas que precisam estar integrados para garantir o monitoramento permanente. E, finalmente, capacidade de transporte estratégico. Próximo, por favor. Aqui, nós temos os três pilares, que nós chamamos de suporte estratégico. O planejamento estratégico, o material, aqui entra a base industrial de defesa, ciência, tecnologia e inovação, e pessoal. Esses são os três pilares pelos quais nós podemos transformar. E aí chegamos lá na capacidade de defesa. Próximo, por favor. Aí nós temos o trinômio monitoramento, controle e mobilidade e presença. Monitoramento, controle, mobilidade e presença são os três trinômios, aliás, é o trinômio que nos leva a, que está previsto na ENDE, na Estratégia Nacional de Defesa, e que nos levam a termos as capacidades de defesa, e que vão nos levar à segurança. Próximo, por favor. Finalmente, o planejamento estratégico, ele precisa considerar cenários, tendências. Não se consegue prever o futuro, isso vamos dizer assim, seria até mesmo digamos assim, uma falha de um planejador tentar prever o futuro. Porque o futuro não existe ainda. Mas nós podemos trabalhar com tendências, podemos trabalhar com cenários. E aí considerarmos o cenário global, próximo, a América do Sul, próximo, o Brasil, próximo, e a defesa nacional, o sistema de defesa nacional. Lembrarmos que é um sistema, ele é composto por várias funções. Nós temos lá ciência e tecnologia, gestão, planejamento estratégico, mobilização. Nós temos várias funções dentro do sistema de defesa, para não citarmos inteligência, que compõe o sistema de defesa nacional. Bom, para finalizar, eu não gostaria de tomar mais tempo, porque as ideias são muitas e são muitas informações a serem passadas. Eu gostaria apenas de tentar deixar essa ideia de que transformar é um grande desafio para todos nós. E nós precisamos criar a sinergia necessária para que esse processo realmente ocorra. Lembrem-se que nós temos uma frente parlamentar de defesa, composta por vários congressistas. Nós temos agora o livro branco de defesa. Vamos ter também o livro verde, que acompanha o livro branco, embora ele não esteja sendo muito divulgado, mas vai ser um livro direcionado ao Congresso. E temos outros instrumentos que estão aparecendo. Nós temos a Estratégia Nacional de Defesa, o livro branco, já falamos, e outros instrumentos que estão aparecendo que vão nos ajudar a criar essa sinergia necessária para que o tema defesa, a agenda de defesa, realmente possa ser tratada no patamar que ela merece em nosso país. Muito obrigado a todos. Pediria agora ao próximo palestrante, Brigadeiro Knupp, para que nos falará sobre desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação.